Você já se sentiu pequeno e impotente diante de um mundo caótico? Como uma folha solta no vento, perdida entre forças que não consegue controlar? Há milênios, uma filosofia silenciosa sobrevive ao tempo, oferecendo um refúgio contra as tempestades do destino. O estoicismo, a arte de encontrar paz onde há desordem e de ter calma onde há conflito. Nesse vídeo eu convido você a explorar o caminho dos estoicos, um caminho que nos ensina a ver beleza no que é transitório e encontrar força no autodomínio e serenidade nas dificuldades. Então prepare-se para uma jornada que transcende o tempo. Imagina um mar agitado, ondas gigantes e violentas se chocando umas contra as outras e contra as rochas. O vento com seu barulho que por si só já causa desespero, e a escuridão que parece envolver tudo ao redor. Para muita gente, a simples sensação de viver pode parecer exatamente assim, uma sequência de forças incontroláveis que nos arrastam e nos testam e nos desafiam dia após dia. Mas em meio a essa tormenta, os estoicos descobriram algo precioso, algo que transcende todo o caos ao redor e que vale a pena seu tempo para entender, pois pode mudar a forma com que você enxerga suas dificuldades. Mas primeiro, eu queria deixar bem claro sobre o que o estoicismo não é. Ele não é sobre evitar ter problemas na sua vida. Ele não promete uma calma e tranquilidade eternas e nem a ilusão de que o sofrimento pode ser excluído das nossas vidas. Até porque isso seria uma completa mentira. Sua vida sempre terá lutas, problemas, desafios e várias batalhas cada vez maiores e mais complexas. Em vez disso, ele nos ensina a olhar para dentro de nós mesmos e encontrar um porto seguro, uma fortaleza que nenhuma tempestade vai conseguir abalar. Essa é a essência, o entendimento de que não controlamos o que acontece ao nosso redor, no nosso exterior, mas que temos como trabalhar sim nosso autocontrole e sobre como reagimos a tudo. Para os estoicos, a verdadeira paz não pode depender de circunstâncias externas. É uma escolha, uma disciplina, um exercício de autodomínio e aceitação. Eles nos ensinam que a felicidade não está no que temos, no que conquistamos ou perdemos, mas na maneira como encaramos cada coisa e cada momento. E assim, na vastidão de um mundo em constante mudança, o estoicismo surge como uma âncora invisível, um lembrete de que mesmo quando tudo parece incerto, há sempre uma serenidade possível para aqueles que estão dispostos a se desenvolver com a dedicação necessária. Pois a verdadeira liberdade nasce do autodomínio e da plenitude frente a tudo que não podemos mudar. E da coragem para encarar aquilo que podemos mudar. E, é claro, da sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Todo mundo sabe que nós vivemos em um mundo onde a cada instante algo escapa ao nosso controle. Um olhar, uma palavra dita ou uma palavra não dita, o clima, o tempo, as reações alheias, as situações inesperadas. A vida parece uma dança imprevisível de forças que nos rodeiam. Uma correnteza que insiste em nos levar por caminhos que não planejamos, por mais que a gente se esforce para prever tudo. Mas o estoicismo nos ensina algo essencial. Nós não somos não impotentes diante dessas forças. Em vez de ficar se debatendo contra a correnteza, a gente precisa aprender a flutuar com ela. E esse é o verdadeiro poder. Não o de controlar o mundo externo, mas o de manter a paz interior intacta, independente do que aconteça. Aceitar que o mundo vai seguir o seu curso sem te pedir permissão. Isso nos liberta do fardo de tentar controlar o que é incontrolável. O estoicismo nos lembra que ao focar no que realmente está em nossas mãos, estamos escolhendo a serenidade em vez de ansiedade e o equilíbrio em vez de desespero. Essa é a essência do autodomínio que tanta gente perdeu. Uma escolha consciente de manter a calma e criar um ambiente interno onde a tempestade não possa nos alcançar.
Imagina o seu tempo de vida como uma ampulheta, onde cada grão de areia representa um instante que nunca mais voltará. Para os estoicos, a vida é preciosa exatamente por sua finitude. Memento mori significa lembre-se de que você vai morrer. E não, ela não é passada como uma mensagem de desespero, e sim como um chamado para escolher viver a vida de uma forma plena, enxergar o valor de cada instante, de cada escolha, cada interação. Ao contemplar a morte, nós somos chamados a acordar para o presente. Ela nos ensina que tudo é passageiro, as dores, as alegrias, as conquistas e as perdas. Nada é permanente. Essa consciência traz uma clareza única. Quando lembramos que o nosso tempo é finito, deixamos de lado o supérfluo e passamos a valorizar o que realmente importa. Para os estoicos, a morte não deve ser vista apenas como nosso fim, mas como uma companheira silenciosa que nos aconselha todo dia a não desperdiçar nossa vida. Ela nos lembra que os nossos dias são limitados e que justamente por isso, cada um deles é um presente único. E ao invés de temer a morte, os estoicos a abraçam como um lembrete de que ainda estamos aqui, vivos, presentes e com o poder de fazer escolhas que moldam o nosso destino. Memento mori é, em última análise, um convite à liberdade. Lembrar da morte nos liberta da ilusão de controle sobre tudo, sobre o tempo, e nos ensina a viver com significado. Cada momento se torna uma oportunidade única, um grão de areia que cai, irreversível na ampulheta da nossa existência. Em nossas vidas, todos enfrentamos momentos de desespero, incerteza, medo, em que parece que tudo ao redor conspira para nos abalar e nos derrubar. Mas os estoicos nos convidam a olhar para dentro e encontrar um centro de paz que permanece inabalável, mesmo quando tudo parece que está desmoronando. Ser estoico não significa evitar as dificuldades, mas enfrentá-las com uma força que vem do autodomínio. A verdadeira serenidade não é a ausência de conflito, mas sim a capacidade de manter a calma, independente do contexto, principalmente nos momentos mais desafiadores. É como um marinheiro que, ao navegar em águas turbulentas, não se desespera, pois sabe que o controle está na sua habilidade de manobrar o barco, porque ele sabe que ele não tem controle algum sobre como que está o mar naquele momento. Eles nos ensinam que a paz não é algo que o mundo vai te dar, mas sim uma força que você cultiva internamente. É uma tarefa nossa. Assim, mesmo que os ventos estejam soprando com força e as ondas se levantando, a alma estoica permanece serena, sustentada pela clareza da sua própria consciência, que foi trabalhada em exercícios constantes e diários. É a prática de lembrar que, enquanto a tempestade é temporária, a nossa capacidade de responder a ela é o que define quem a gente realmente é. E como uma rocha que permanece firme enquanto as ondas se quebram ao seu redor, o estoico encontra a serenidade, na sua serenidade, uma força imutável que transcende qualquer circunstância. Na filosofia estoica, a virtude é como uma bússola que aponta para o norte, nos guiando em um mundo repleto de incertezas e tentações. A verdadeira felicidade e a paz interior não vem da busca por prazer ou pela fuga do sofrimento, mas sim de uma vida vivida com integridade, justiça e com coragem. Os estoicos acreditavam que a virtude é o bem mais elevado, por ser algo que ninguém pode nos tirar e que nos define verdadeiramente. Ela nos ensina a escolher o que é o certo, mesmo quando é um caminho árduo e solitário. A virtude não é apenas um ideal, é uma prática diária, uma escolha consciente de agir certo, independente das circunstâncias. Para eles, viver de acordo com a virtude significa transcender as limitações do desejo e do medo, evitando que as nossas ações sejam governadas por forças externas.
Eles defendem que somos responsáveis por nossos pensamentos e as nossas atitudes. A virtude nos oferece um poder único, o de sermos fiéis a nós mesmos, mesmo em meio aos momentos difíceis. A virtude estoica nos lembra que enquanto não podemos controlar o mundo ao nosso redor, nós podemos controlar quem escolhemos ser nesse mundo. E é essa escolha que nos liberta e que nos torna mais fortes frente às armadilhas da vida. Pois com a virtude como um norte, encontramos a força para enfrentar as adversidades, mas sem perder a nossa essência. Dentro de cada um de nós, existe uma batalha invisível, travada entre o desejo e a razão, entre o impulso e a sabedoria. As paixões, o medo, a raiva, a ganância, o desejo desmedido, são forças poderosas, capazes de nos afastar do nosso caminho da serenidade. Para os estoicos, a verdadeira liberdade é conquistada não ao suprimir nossas emoções, mas ao compreendê-las e superá-las. Superar as paixões internas não é o mesmo que rejeitar os nossos sentimentos. O estoicismo ensina a observar essas emoções como visitantes temporários, enxergar a sua causa e o seu impacto em nossas vidas. Mas em vez de se deixar ser dominado por elas, nós aprendemos a reconhecer o seu lugar e também a escolher como reagir. Essa prática nos dá o controle necessário para não sermos reféns de um impulso momentâneo. Para os estoicos, o autodomínio é um exercício constante e diário. Cada vez que resistimos ao desejo de agir por impulso, estamos fortalecendo a nossa capacidade de viver com clareza e equilíbrio. Eles acreditavam que a sabedoria nasce dessa habilidade de ficar firme, de deixar que a razão prevaleça, mesmo quando as paixões tentam obscurecer a nossa visão. Assim, superar as paixões internas não é apagar o que sentimos, mas sim refinar o que nos guia. É aprender a escutar nossas emoções sem permitir que elas assumam o controle. Com essa prática, descobrimos uma serenidade que nos permite caminhar com leveza e lucidez, em paz com aquilo que somos e livres das correntes das nossas próprias paixões. Imagina que a vida é um rio, fluindo por um curso que nós não podemos escolher. Tentamos muitas vezes remar contra a correnteza, resistindo ao que não podemos mudar, apenas para no fim das contas perceber que o esforço só nos desgastou e nos desanimou. O estoicismo nos ensina que a verdadeira paz surge quando aceitamos o fluxo desse rio e aprendemos a fluir com ele em vez de ficar lutando contra a sua força. Para os estoicos, aceitar o destino não é um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de sabedoria. Quando nos libertamos da necessidade de controlar o incontrolável, encontramos uma serenidade que não pode ser perturbada facilmente. A aceitação do destino é um ato de coragem. Ela nos desafia a abandonar a ilusão de controle absoluto e abraçar a incerteza com confiança de que podemos navegar por qualquer correnteza e redirecionar nossa energia para aquilo que realmente importa, porque é o que conseguimos mudar. O estoicismo nos lembra que cada evento, bom ou ruim, é uma oportunidade para o crescimento. Quando aceitamos que a vida nos apresenta, nós nos tornamos resilientes e adaptáveis e capazes de transformar qualquer circunstância em uma chance para evoluir. Vivemos em um mundo que define liberdade como algo externo a nós. A ausência de restrições, a possibilidade de ir e vir, ter, possuir. Mas, para os estoicos, a verdadeira liberdade não está nas circunstâncias externas, mas no controle que temos sobre nós mesmos. A liberdade que vem de dentro é uma capacidade de ser inabalável, de permanecer sereno e seguro, mesmo quando tudo ao redor parece o caos. Os estoicos acreditavam que a mente é o único domínio sobre o qual temos poder absoluto.
Podemos ser privados de muitos aspectos na vida, mas a maneira de como vamos responder a isso, pensar e sentir, é uma responsabilidade nossa. Essa liberdade interna é uma força indestrutível que ninguém pode tirar uma vez que você a adquire. Ao alcançar o autodomínio, nós nos libertamos das correntes, das paixões, dos medos e dos desejos que muitas vezes nos afastam da nossa própria essência. Essa liberdade nos permite viver com intenção, agir com propósito e encontrar paz mesmo no meio às maiores adversidades. É a consciência de que enquanto mantemos a nossa integridade e os nossos valores, estamos verdadeiramente livres. Ao longo dessa jornada, exploramos a força silenciosa do estoicismo. Mas, ao final desse caminho, ainda resta uma pergunta essencial. Você já experimentou momentos em que aceitar o incontrolável te trouxe mais serenidade? Como foi essa experiência? Até a próxima narrativa.